Boa noite, irmãos da Igreja Batista Getsemane. Nós estamos muito felizes em estar juntamente com você através dessa transmissão, através da internet, para mais um culto. Apesar de nós não podermos nos reunir nesse momento, nós não deixamos de cultuar ao Senhor. E eu quero convidar você e toda a sua família a estar conosco, acompanhando esses momentos, acompanhando a palavra do Senhor, adorando ao Senhor juntamente conosco. E para iniciar esse momento, eu convido você a tomar a sua Bíblia junto comigo e abrir no livro de Salmos, no capítulo de número 103. Nós vamos ler a partir do verso 15, que diz: A vida do homem é semelhante à relva. Ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Amém? Eu quero convidar você nesse momento a adorar o Senhor conosco, através dessa canção que fala do que o Senhor é para nós, que fala que o Senhor é o início e o fim de todas as coisas, Ele é o ar que respiramos, Ele é tudo que nós precisamos. Adore ao Senhor conosco. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como
eu sei, Senhor, que o Senhor cuida dos teus. Mesmo que muitas vezes eu tenha medo, mesmo que muitas vezes eu me sinta inseguro, Senhor, em Ti nós podemos ter segurança. Nos Teus braços, Senhor, nós encontramos toda a proteção. Nos Teus braços, Senhor, nós encontramos abrigo em meio às tribulações. Aleluias. Nós descansamos dos braços do Senhor. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos aí onde você está, meu irmão, minha irmã. Se você está na sua casa, se você está participando do culto em outro lugar, mas antenado, ligado aí no nosso culto, quero te convidar para nós orarmos. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos descansar
nos teus braços. Queremos que o Senhor nos dê essa segurança, a segurança dos teus braços, sabendo que não há lugar mais seguro para as nossas vidas. Bendito seja o teu nome nessa noite. Queremos te pedir que o Senhor ministre a tua palavra às nossas vidas, aos nossos corações. Queremos te pedir que o Senhor nos faça ouvir a tua voz, que o Senhor nos faça entender aquilo que tu tens a ministrar à nossa vida, à nossa alma, ao nosso ser, ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 50, versículos 18 até o versículo 21, que diz assim: Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Somos teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim consolou e lhes falou ao coração. Meus irmãos, quero trazer uma palavra a vocês hoje, que tem a ver com tempos difíceis. Entenda os tempos difíceis na tua vida. Ninguém gosta de passar por tempos difíceis, porque os tempos difíceis, eles causam dores. Ninguém gosta de passar por desemprego, dificuldade financeira, enfermidades, decepções, frustrações, perseguição, incompreensão, desilusão, perdas, calamidades, traições, dependência química, essas e muitas outras questões que tornam as nossas vidas difíceis. Situações que você talvez esteja passando, situações que você talvez venha passando de longo tempo, situações que você talvez já passou ou pode vir a passar. E às vezes juntam mais de uma coisa. Junta uma enfermidade com uma dificuldade financeira e torna a vida difícil. Como entender, então, os tempos difíceis? No mundo, interessante, é que no mundo em que, se você acessa redes sociais, você pensa que as pessoas não passam dificuldade. Porque nas redes sociais a vida é linda. Nas redes sociais a vida é muito boa. Ninguém passa dificuldade. Eu nunca vi na rede social alguém postar assim, lavando uma pilha de louça, né? Nunca vi. Também não vi ninguém postar na rede social, né, você em casa lavando um banheiro. Nunca vi. Por quê? Porque são as coisas da vida que nem sempre são interessantes mostrar. É um lado que às vezes um pouco mais difícil de mostrar, né, da dureza da vida, das dificuldades da vida, né, dos problemas da vida. Mas lavar louça não é tão problema assim, né? Mas há situações, irmãos, que fazem a nossa vida uma vida em dificuldades. E eu escolhi a história de José para retratar um pouco disso. José do Egito, para mim, uma das histórias mais lindas da Bíblia, uma das histórias mais emocionantes.
Eu já li essa história dezenas de vezes, e sempre que eu leio, Deus fala comigo profundamente. José, um garoto, ali no final da sua adolescência, ele passa a sofrer a inveja dos seus irmãos, passa a sofrer da incompreensão dos seus irmãos. E ali começam as tribulações e as lutas na vida de José. Porque, irmãos, saibam de uma coisa, na vida, os nossos semelhantes, muitas vezes são as pessoas que nos fazem sofrer. Às vezes são circunstâncias, às vezes são situações, às vezes são problemas, dificuldades, mas às vezes também são pessoas. E são pessoas, às vezes, muito próximas a nós. No caso de José, foi isso que aconteceu com ele. No caso de José, os seus irmãos passaram a não gostar dele. Ele se tornou desagradável aos seus irmãos, porque José tinha uns sonhos que mostrava que a família dele iria se prostrar perante ele. E os irmãos não aceitavam aquilo. Então, muitas vezes o nosso semelhante, os nossos irmãos, os iguais a nós, são as pessoas que nos afligem. Entenda uma coisa, às vezes na vida você vai se deparar com isso, você vai encontrar pessoas que simplesmente não gostam de você. Pessoas que não gostam de você de graça, sem que você não tenha feito nada, sem que você não tenha sequer nem olhado feio para ela, mas isso é mais normal e mais comum do que nós imaginamos. E às vezes nós encontramos também as pessoas que gostam de nós, e que também nos causam às vezes danos. Talvez você já tenha vivido uma experiência dessa. José foi capturado por seus irmãos, e José foi vendido. Veja, deram preço a José. Eu costumo dizer que tudo aquilo que tem preço não tem tanto valor. E tudo aquilo que tem muito valor não tem preço. A partir do momento que os seus irmãos colocaram preço em José e venderam para alguns viajantes que iam passando, eles passaram ali a desvalorizar totalmente o seu irmão. Ele se tornou uma mercadoria, ele se tornou uma coisa qualquer que se pode ser trocada por dinheiro. Imagine o sentimento se você fosse vendido. Se alguém da sua família simplesmente olhasse para você e disse: eu vou trocar você por tantos R$1.000. Que sentimento você teria? Imagine qual sentimento José não teve, porque ele foi não só vendido, mas ele foi privado da sua família. Ele foi privado da sua juventude livre. Ele passou de repente de um jovem livre na casa do pai para um escravo vendido, uma mercadoria. Não só isso, José foi injustiçado na casa na qual ele servia. Quando a mulher do seu senhor o acusa indevidamente de assédio. Mas eu quero ler o capítulo 39 de Gênesis. Nós não temos como aqui ler toda a história de José, mas alguns trechos. Capítulo 39 do livro de Gênesis, no versículo 20 até o 23, diz assim: então o Senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam presos. Mas enquanto José ficou preso,
o Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. De sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo-o prosperar tudo o que ele empreendia. José, ele foi preso injustamente, mas diz o texto que eu acabei de ler, que Deus esteve com ele sempre. Você pode repetir aí onde você está: Deus está comigo. Jesus, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Deus está conosco. Agora, o fato de Deus estar conosco não nos exime, irmãos, de passarmos tempos difíceis. Deus não poupou José de passar tempos difíceis. Deus não poupou nem Jesus de passar tempos difíceis. Olhe para as Escrituras e me aponte sequer um homem de Deus que não passou por tempos difíceis. Não há. Existe uma ingenuidade no meio dos cristãos contemporâneos, brasileiros, na igreja brasileira, em achar que nós estamos imunes a dificuldades. E não é isso que nós encontramos nas Escrituras. Nós estamos sujeitos às dificuldades, mas o que acontece é que Deus está conosco. É que o Senhor está conosco. É que o Senhor é Deus conosco, Emanuel. Em José, nós vamos aprender que os tempos difíceis, eles vêm através de pessoas, muitas vezes. Às vezes vêm através de circunstâncias, e às vezes vêm através de pessoas e circunstâncias juntos. Eram seus irmãos, eram da mesma casa, filhos do mesmo pai, mesmo sangue, mesmo DNA, mas foi através daqueles homens que veio a José as dificuldades, as lutas, as batalhas. Talvez você esteja aí pensando: poxa, eu passo uma dificuldade com meu filho, eu passo uma luta com meu marido, eu passo uma luta com meus irmãos, eu passo uma batalha com quem está perto de mim. E é assim. Aprenda que quem traiu Jesus foi Judas, foi uma pessoa. Quem perseguiu Jesus foram pessoas. Quem crucificou Jesus foram pessoas. Quem açoitou Jesus? Pessoas. Então, queridos, nós não estamos imunes a que lá no seu trabalho alguém te persiga, a que lá na sua rua alguém não goste de você, a que alguém seja uma pedra no seu sapato, a que alguém intente um mal contra você. Nós não estamos imunes. Mas, em meio a tudo isso, aprendemos na vida de José que Deus é conosco, que Deus está comigo, que Deus está contigo, que é o Senhor
que te faz prosperar no cárcere, que é o Senhor que te faz prosperar em meio às dificuldades que você porventura possa viver. Se você olhar para trás, hoje, agora, olhar para a sua vida, você vai ver as lutas que você passou, mas você vai ver até onde Deus te trouxe. Você vai ver o tanto que Deus esteve contigo, o tanto que Deus te sustentou, o tanto que Deus te manteve. Provavelmente José lá do cárcere olhava para trás e via os seus irmãos lhe vendendo, e via os seus irmãos fazendo aquela atrocidade com ele, mas ele, fazendo uma retrospectiva, viu que Deus estava com ele até ali no cárcere, porque ali dentro Deus o prosperava, Deus o abençoava, Deus o mantinha, Deus estava com ele, Deus está contigo em meio às tuas dificuldades. Não queira estar isento dos tempos difíceis, mas entenda que eles vêm, eles são presentes na nossa vida, mas que Deus está conosco, que Deus está contigo, que o Senhor não nos abandona. Por quê, irmãos? Porque ocorre o que está no versículo que nós lemos logo no início. Quando José fala com seus irmãos, José, depois de ter sido exaltado, José, depois de ter sido elevado ao posto mais alto dentro do Egito, José fala aos seus irmãos: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Ora, por que, pastor, então eu passo momentos difíceis? Porque há propósitos de Deus. Há propósitos de Deus. Ah, pastor, então Deus tem propósito em que eu passe dificuldades. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Porque em meio às dificuldades é que estão as oportunidades de crescimento na tua vida. Em meio às dores que você se desenvolve, que você cresce, que você aprende, que você chora, que dói. E quando dói, irmãos, a gente cresce, a gente aprende, a gente se desenvolve. E Deus estava tornando José hábil para o propósito que ele tinha mais adiante. O propósito de que muitas vidas fossem salvas, de que uma geração fosse salva de um período de fome, para que essa geração pudesse trazer os propósitos de Deus, trazer o Messias no futuro, que seria Jesus. Se José não passa o que passa, comprometeria todas as gerações que trariam o Messias. Logo, irmãos, há propósitos que Deus tem na minha vida, na tua vida, que nós nem sabemos. Há propósitos que são, inclusive, proféticos. Era o que havia na vida de José, profecias a serem cumpridas. Os tempos difíceis não são para nos abater, entenda isso. Oh meu Deus, por que eu estou passando isso? Oh Senhor, o meu vizinho ali é ímpio, ele prospera. O meu vizinho ali é ímpio e não passa o que eu passo. O meu vizinho ali, ele só faz o que não presta. E é uma pessoa
aparentemente próspera, por que que eu, Senhor, passo tanta luta, tanta dificuldade? E uma marca que eu vejo na vida de José, é que em toda a narrativa da história dele, ele não murmura. Ele pode até ter passado por muitos pensamentos, porque há coisas que só a pessoa que vive sabe. Mas não há um relato sequer de murmuração. E muitas vezes nós fazemos e levantamos, eu já vi muito esse questionamento, de irmãos em Cristo, que estão passando determinadas lutas e questionam a Deus o porquê. Questionam a Deus porquê com Ele. Eu tenho um amigo pastor, que o filho dele teve meningite, né? É uma doença grave. E o seu filho estava à beira da morte. E ele orou. E ele disse: Senhor, eu amo meu filho. O Senhor sabe, eu quero tudo de bom para ele. Eu quero que ele viva. Essa é a minha vontade. Mas eu quero que seja feita a tua vontade na vida do meu filho. E se for para ele ser bênção nesse mundo, te servir, fazer o teu querer, que ele viva. Se não for, Pai, da tua vontade, eu vou aceitar a tua vontade. Eu creio no milagre, mas creio também na tua soberania. E esse menino foi curado. E hoje ele é um adulto já. É uma bênção nas mãos do Senhor. É um filho abençoado. Mas imagine para um pai, quão duro não é falar isso para Deus. Aprendemos com José, em meio às lutas da vida, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, como disse o apóstolo Paulo. José foi elevado por Deus ao governo do Egito, saiu do cárcere para governar o Egito. Saiu da prisão para exaltação. Saiu daquele lugar miserável para um lugar de poder. Mas o poder que José tinha nas mãos agora, ele não usou contra os seus irmãos que o venderam anos atrás. José não se entregou à tentação do poder de revidar, poder de se vingar. Mas José usou outro poder, é o poder que nós aprendemos com Jesus, é o poder da graça, é o poder de perdoar, é o poder de não levar em consideração a ofensa que o outro fez para comigo, o prejuízo que o outro me deu, a dificuldade que o outro me fez passar. Os irmãos de José, quando viram que José agora reinava, governava, que José agora estava no alto posto, que José agora estava servindo, estava diante ali do trono do Egito, sendo o Senhor do Egito, os irmãos dele temeram por suas vidas, porque entenderam que José tinha poder para se vingar, mas José não usou o seu poder humano, não usou o seu poder ali de governante. José usou o poder de Deus para ali usar a favor da vida dos seus irmãos e até da vida dele mesmo, para trazer graça, para trazer amor, para trazer perdão para a vida daqueles que um dia não deram valor a ele. Vivemos num mundo mau, perverso,
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo da vingança, do toma lá da cá. E ali José, dono de todo o poder, poderia com uma palavra, uma ordem, poderia mandar executar todos os seus irmãos. Ele disse: não, vocês são meus irmãos. E olha o que José disse para eles: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Aprendemos com José, irmãos, que Deus torna o mal em bem. Devemos entender que os tempos difíceis são tempos de preparação para tempos bons. Foi isso que aconteceu na vida de José. Os tempos de dificuldade, de dor, de sofrimento, de angústia, de prisão, de traição, foi o tempo que Deus estava preparando, moldando, forjando a vida de José para tempos bons. Deus tornou o mal em bem. Deus mudou a sorte de José. Então nós, como cristãos, nós devemos entender que os tempos difíceis são tempos que Deus está nos forjando, nos preparando, nos capacitando, nos tornando fortes, engrossando a nossa casca para tempos que Ele nos dará responsabilidades grandes, para tempos em que Ele vai nos abençoar, para tempo em que Ele vai tornar o mal que foi contra nós em bem. Por isso não murmure e não fuja dos tempos difíceis. Também não tenha medo deles. Mas que os tempos difíceis te deem discernimento, entendimento espiritual. Talvez José não soubesse muito bem o que estava acontecendo, mas ele sabia de uma coisa, que o Senhor estava com ele. Em meio a tudo aquilo, o Senhor estava com ele. Se você ler com cuidado a história de José, você vai ver que José sofreu. Que em algumas passagens, José, ao ver seus irmãos, ele chora. Ele chora, e se você entrar na história, se você mergulhar no personagem de José, você vai ver que foi uma história de dor, de sofrimento, de privações, de angústias, de falta de liberdade, de prisões. Mas tudo isso Deus tornou em bem. Talvez você não entenda bem o que você está passando, os tempos difíceis que você, porventura, esteja vivendo, algumas dificuldades que você não sabe porquê, e talvez você também já tenha até murmurado e dito: Senhor, por que prosperam os ímpios? Mas entenda que Deus é o Senhor da tua vida, que Deus é o Senhor da tua história, que Deus é o Senhor dos teus dias, que Deus é quem cuida de ti, que é o Senhor que está contigo todos os dias da tua vida. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Você vai passar melhor pelos tempos difíceis. Você vai passar melhor pelas pessoas que não gostam de você. Você vai passar melhor pelas circunstâncias que são contra você. Você vai passar melhor pelas pessoas que porventura te persigam. Você vai passar melhor por aqueles que não te dão valor. Você vai passar melhor por aquelas circunstâncias adversas. Você vai passar pelas prisões, pelos cárceres,
pelas injustiças, pelas falsas acusações. Foi tudo isso que José sofreu. E eu poderia aqui traçar uma mensagem falando sobre entendendo os tempos difíceis na tua vida, falando de muitos personagens bíblicos, falando da vida de Abraão, falando da vida de Moisés, falando da vida de João Batista, falando da vida de homens extraordinários da palavra de Deus, a quem Deus não poupou os tempos difíceis, mas os quais Deus também fez grandes obras, os quais também Deus fez coisas poderosas e extraordinárias, coisas tremendas, coisas poderosas. E se você passa tempos difíceis, não é que Deus te esqueceu, não é que Deus deixou você de lado e passou a melhorar, a promover a vida de outro, é porque Deus está cuidando de você em meio à dificuldade. Você tem que aprender a depender dele em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio às guerras, em meio às lutas da vida. Não quer dizer que as lutas são para sempre, mas que muitas vezes durante o decorrer da vida elas aparecem. E quando elas aparecem, nós devemos enfrentá-las sabendo que o Senhor está conosco. Deus está contigo, o mesmo Deus que estava com José lá no cárcere. E lá no cárcere, Deus prosperava o que ele fazia lá. E Deus vai prosperar você. Quando eu falo prosperar, eu não estou dizendo que Deus vai te encher de coisas, de bens, mas Deus vai abençoar aquilo que você faz. Não vai te deixar faltar nada. Vai cuidar de você, assim como Ele cuidou de José. E você vai ser abençoado pelo Senhor. Deus vai cumprir os propósitos dele na tua vida. Você vai perdoar, você vai amar, você vai agradecer a Deus. Olha aqui, esse texto, essa palavra poderia ser uma palavra no sentido de dizer que Deus torna em bem o mal que é contra nós. Porque foi isso que aconteceu com José e foi isso que ele disse. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Todo o mal que é intentado contra ti, Deus tornará em bem. Todo o mal que é feito contra você, Deus tornará em bem. Creia nisso, porque o Senhor está contigo. E deixa a palavra do Senhor entrar no teu coração. Em nome de Jesus, você vai perdoar aqueles que te ofenderam. Você vai perdoar aqueles que te atacaram. Você vai perdoar aqueles que te venderam. Você vai perdoar aqueles que colocaram preço em você porque não te valorizavam. Você vai perdoar aqueles que não te amam. Você vai perdoar aqueles que te prejudicaram. E você vai deixar Deus agir de forma poderosa na tua vida, com graça, com poder. E é Deus que vai tornar o mal em bem. Você vai abençoar. José abençoou aqueles que fizeram mal contra ele. Olha que coisa tremenda. José foi provedor dos que o atacaram. Não deixe sentimento de vingança no teu coração em tempos de dificuldade. Ah, porque me perseguiram. Ah, porque falaram isso de mim. Tira todo sentimento ruim. E deixa Deus operar. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus cuidar de você. E você vai glorificar a Deus, porque até aqui Ele tem te sustentado, Ele tem te mantido. Quero orar com você, meu irmão. Eu quero pedir a você mais uma vez que feche os teus olhos. E você vai receber essa palavra na tua alma, no teu coração.
e ela vai florescer na tua vida. Pai, em nome de Jesus eu oro com meus irmãos, te louvando pela tua palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que penetra nos lugares mais longínquos do nosso ser e gera transformação, gera vida. Que a tua palavra gere vida hoje na vida dos meus irmãos, a vida do Senhor, a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor, o perdão do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sabendo que Tu estás conosco, sabendo que o Senhor torna o mal que é contra nós em bem a favor de todos nós. Em nome de Jesus, nessa noite eu oro e te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, sabendo que é o Senhor que está conosco e nos guarda, e que o Senhor que nos eleva em tempo oportuno, quando o Senhor bem quiser, sabendo que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, alcance os lugares mais profundos da nossa alma, fazendo com que nós perdoemos, amemos, e possamos ser bênção na vida de todos aqueles que um dia não nos valorizaram, que um dia, ó Deus, foram perversos conosco. Em nome de Jesus, que o amor reine nos nossos corações e que, ó Deus, essa palavra frutifique em nossas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, teu Filho, eu oro, te peço e te agradeço. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, com essa palavra. Nós vamos louvar a Deus com um cântico. E eu vou pedir aos irmãos do louvor que cantem o cântico, aquele último que nós cantamos. E você vai louvar a Deus com esse cântico, porque você está seguro nos braços do Pai. José estava seguro nos braços de Deus, não era nos braços de ninguém mais, porque ninguém era por ele, só o Senhor. E Deus é por ti. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Adore a Deus. Seu amor perfeito
Aleluias. Descansamos no braço do Senhor. Eu quero, meu irmão, minha irmã, te desafiar a ler toda a história de José na palavra de Deus. Está ali no livro do Gênesis. Você pode se deleitar nas Escrituras e depois até ouvir de novo essa palavra que vai ficar no canal do YouTube da igreja, porque é bálsamo para as nossas vidas, é bênção do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que os nossos cultos, as nossas programações, elas continuam suspensas, até porque temos visto muitas idas e vindas das autoridades em termos de decreto, né? Uma hora é um decreto, daqui a pouco é outro, não há um posicionamento assim linear das autoridades. Então nós manteremos ainda durante algum tempo a nossa programação online e depois nós vamos retomar a nossa programação presencial. Eu espero que logo possamos nos reunir aos domingos e também que os números da pandemia melhorem, a fim de que nós não estejamos expondo os nossos irmãos a enfermidades. Você pode nos ajudar divulgando o culto aos irmãos, passando o link do culto, para que os irmãos possam cultuar a Deus. Eu quero orar com você nessa noite e dizer para você que temos tido grandes desafios em meio à pandemia, e Deus tem nos abençoado mesmo assim. Quero te dizer a se manter, quero te desafiar a se manter firme na palavra, firme no Senhor, firme nos princípios, firme no Evangelho. Eu sei que o congregar é fundamental, é importante, e que às vezes o não congregar pode enfraquecer você, mas não permita isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero te desafiar a permanecer fiel nos teus dízimos e ofertas. Esse é um princípio espiritual de bênção para a tua vida. Pastor, para quem serve os dízimos e ofertas? Primeiramente serve para você mesmo. É um princípio de bênção para você. É uma semeadura que você faz no reino de Deus, mas quem colhe é você, a Bíblia diz isso. Então continue a semear. Nós recebemos os dízimos dos irmãos através da conta bancária da igreja, através do Pix. Só é os irmãos solicitarem. Alguns irmãos solicitam que o nosso tesoureiro vá buscar o dízimo na casa. E aí é conforme ficar melhor para você, meu irmão, para você devolver ao Senhor a tua adoração, teu dízimo, tua oferta com alegria, com amor, com zelo, sabendo que a tua oferta, ela tem abençoado poderosamente o reino de Deus. Temos feito coisas extraordinárias aqui na igreja em tempos de pandemia, através dos dízimos e ofertas. Então, amados, continue firme no propósito. Quero orar com os irmãos, encerrando o culto dessa noite e dizendo aos irmãos: descanse nos braços do Senhor, como foi cantado aqui. Descanse nos braços do Senhor, porque o Senhor está contigo como estava com José. Ele não te deixou, Ele não te abandonou. Você não é órfão, você não é sozinho, o Senhor é contigo. Feche os teus olhos aí onde você está. Pai, eu oro com a tua igreja, eu oro com o teu povo, eu oro com os meus irmãos, eu oro com cada um dos que congregam aqui na Igreja Batista Getsemane, e até aqueles que não congregam, mas que recebem o nosso culto através das mídias sociais, e participam, e te adoram, e te engrandecem. Eu oro com esses também, irmão em Cristo, que apesar de não congregar conosco, está atento aos nossos cultos. Que o Senhor abençoe toda a tua igreja, teu povo, nos dando uma semana de bênção, uma semana, ó Deus, na qual nós poderemos
é saber lidar com os tempos difíceis, crendo que o Senhor está conosco, crendo que o Senhor nos conduz, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos tempos, ó Deus, que não nos são favoráveis. O Senhor está conosco todos os dias, como diz a tua palavra. Por isso, Pai, nós te adoramos e cremos e sabemos que o Senhor nos sustenta com a tua mão forte. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma noite abençoada na tua presença. É a nossa oração. Em nome do teu Filho. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nos vemos nas próximas programações. E você esteja atento aí às mídias sociais da igreja, Instagram, Facebook, os grupos da igreja, onde nós fazemos os nossos comunicados. Deus te abençoe. Fica na paz.